Resolução da prova C do concurso do Banco do Brasil de 2021, realizada pela banca Sesgran Rio. É a prova de matemática. Questão 16. Um banco tem agências em 3 regiões do país. Em cada região, trabalha-se com a comercialização de 3 segmentos: seguros, previdência e consórcios. Cada equação linear que compõe o sistema abaixo representa a capacidade de uma regional produzir valor agregado para o banco, em cada segmento de atuação, lado esquerdo das equações. Visando ao alcance das metas do lucro operacional em milhares de reais, lado direito. De acordo com esses dados, verifica-se que a contribuição de um dado segmento que atinge exatamente a meta da região é 160 mil no segmento de seguros, na região sul, 400 mil no segmento de previdência, na região sudeste, 180 mil no segmento de consórcio, na região norte, 90 mil e 180 mil. Então aqui a gente tem um sistema de equações 3x3. Ele quer saber, para qual valor de x, y, z vai atingir essa meta de lucro operacional em cada região. Então a gente tem que resolver esse sistema de equações e aí analisar cada uma das alternativas. Então aqui nesse sistema, por ser 3x3, a ideia da gente é tentar escalonar o sistema. Então a gente pode fazer o seguinte: pode multiplicar a equação por um valor e somar ou subtrair com outra equação, a fim de eliminar as variáveis. Por exemplo, aqui nas duas primeiras equações, a gente tem 4z e 4z. Então daria para eliminar esse z daqui. Da seguinte forma, a gente tem 2x mais 5y mais 4z igual a 690. E na segunda equação a gente tem 5x mais 2y mais 4z igual a 720. Daria para a gente subtrair as duas equações. Fazendo isso, eliminaríamos o z. Então aqui a gente teria 2x menos 5x menos 3x. 5y menos 2y mais 3y. 4z menos 4z dá 0. 690 menos 720 vai dar menos 30. Então aqui a gente obtém uma equação com x e y. Se a gente conseguisse obter outra equação com x e y, a gente estaria com o sistema 2x2. E aí é só resolver ou fazendo substituição ou fazendo esse mesmo artifício de somar as equações e eliminar outra variável. Aqui embaixo, nas duas equações de baixo, a gente tem a terceira equação, que é 3x mais 3y mais 2z. Eu poderia fazer o seguinte: eu poderia pegar essa equação aqui de baixo, multiplicar por 2 e somar com uma das duas equações, ou subtrair com uma das duas equações, que eliminaria o z novamente. Aí eu teria uma outra equação com x e y. Então vamos fazer isso. Vou pegar a equação de cima, a equação da região sul, que é... A gente já descobriu essa equação aqui, vamos grifar ela. Vamos tentar descobrir outra equação. Vamos pegar a equação da região sul, que é 2x mais 5y mais 4z igual a 690. E a equação de baixo a gente vai multiplicar por 2, porque 2z vezes 2z vai dar 4z, beleza? Então a gente vai ter 3x vezes 2, 6x mais 3y vezes 2, 6y mais 2z vezes 2, 4z igual a 540 vezes 2, 1080. Então aqui novamente, subtraindo as equações, 2x menos 4x, 2x menos 6x dá menos 4x.
5y menos 6y, menos y. 4z menos 4z dá 0. 690 menos 1080. 1080 menos 690, isso vai dar 390. Então tá aqui, ó. Segunda equação que envolve duas variáveis, duas incógnitas, o x e o y. Então eu tenho duas equações com duas incógnitas, com duas variáveis. Então é só a gente montar um sisteminha 2x2 agora. O sisteminha 2x2 ele é menos 3y menos 3x mais 3y igual a menos 30. E a segunda equação é menos 4x menos y igual a 390. Beleza. Aqui você tem o seguinte agora. Essa primeira equação aqui de cima, a gente consegue simplificar ela, dividir por 3. Se a gente dividir essa equação de cima por 3, a gente vai obter o seguinte agora. Menos 3 dividido por 3 vai dar menos x. 3 dividido por 3 vai dar mais y. Menos 30 por 3, menos 10. E repete a equação de baixo. Menos 4x mais y igual a 390. Perfeito. Agora você percebe o seguinte, ó. Na equação de cima a gente tem mais y. E na equação de baixo, perdão, a gente tem menos y. Menos y. Mais y e menos y, se a gente somar, o y vai ser cancelado. Aí a gente vai ter o seguinte, ó. Menos x menos 4x menos 5x. Mais y menos y dá 0. Menos 10 mais 390, 380. Então, quanto vale o valor de x? Perdão que teve um sinal negativo aqui que eu esqueci de trocar. Ó. Que é menos 390, que eu subtraí. Então, aqui também é menos 390. Então, aqui, ó, não vai ser 380, não. Faltou um sinal aqui. Menos 390, então vai dar menos 400. Isso. Porque aqui, ó, a gente fez 690 menos 1080. O resultado ia dar negativo, eu coloquei positivo. Então, só corrigindo, a gente tem menos 400. Então, ó, primeiro vamos multiplicar por menos 1 para eliminar o sinal negativo. Então, vai ficar 5x igual a 400. 400 vezes quanto? Perdão. X, 5 vezes quanto dá 400? É só a gente pegar o 400, dividir por 5. Isso vai dar 80. Então, o valor de x é 80. Se o valor de x é 80, quanto é que vale o y? É só a gente substituir aqui, ó, nessa equação. Menos 80 mais y é igual a menos 10. Passa esse menos 80 para o outro lado. O y vai ser menos 10 mais 80. Então, o y vai ser 70. Descobrir quanto é que vale o y, descobrir quanto é que vale o x. Vamos ver as alternativas aí. Ele quer saber, de acordo com esses dados, verifica-se que a contribuição de um dado segmento que atinge exatamente a meta de sua região é... Aí a gente tem os segmentos, né? O X é seguros, o Y é previdência, o Z é consórcio. Faltou descobrir quanto vale o Z, né? Para descobrir quanto vale o Z, é só a gente substituir em qualquer equação o valor de X e o valor de Y. Por exemplo, na equação aqui de baixo, 3x mais 3y mais 2z igual a 540. Vamos substituir. 3x mais 3y mais 2z igual a 540. Aí é o seguinte, o x vale 80, o y vale 70. 3 vezes 80 mais 3 vezes 70 mais 2 vezes z igual a 540. Aqui vai dar 240. Aqui vai dar 210.
3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. Beleza. Mais 2z igual a 540. Aqui, ó, somando 240 com 210, a gente tem 450. Mais 2z igual a 540. Uma equação no primeiro grau. Esse 450 está somando. Vai mudar de membro subtraindo. Então vai ficar 2z igual a 540 menos 450. Ou seja, 2z vai ser igual a 90. E 90 dividido por 2, 45. Então, o valor de z é 45. Então, vamos ver as alternativas. Letra A está dizendo que tem que render 160 mil no segmento de seguros na região sul. O valor de X é lucro operacional em milhares, né? E X é seguros, Y previdência e Z consórcio. A letra A está dizendo que é no segmento de seguros. Seguros é o X. Tem que render 160 mil na região sul. Região sul é a primeira região. O X, ó, a gente descobriu que é 80. Se a gente fizer 80 vezes 2, isso vai dar 160 no segmento de seguros na região sul. E essa é a resposta. É só você pegar o valor de X, o de Y, substituir nas equações e ver qual vai ser o resultado de cada parcela na equação. Então, resposta da questão 16, letra A. Questão 17. O rendimento de um título sofreu uma variação negativa de 3 pontos percentuais em um mês para o mês seguinte. Ou seja, se no primeiro mês rendeu X, no mês seguinte o mesmo título rendeu X menos 3. O montante MX de um capital arrecadado após esses 2 meses é um investimento em função da taxa de rendimento do primeiro mês será dado por qual equação? Então, o rendimento de um título sofreu uma variação negativa de 3% de um mês para o mês seguinte. Aí, no primeiro mês, esse título rende X. No mês seguinte, vai render X menos 3 sobre o montante, né? Então, aqui a gente tem o seguinte, ó. No primeiro mês, rendeu, eu tinha 10 mil e rendeu X%. X%. Então, o valor do montante, ele é a soma do capital mais os juros. Os juros aí é os X% que me rendeu os juros. E o capital é os 10 mil. Então, vê só. 10 mil, houve um acréscimo de X%. Então, eu tenho que calcular quanto é X% de 10 mil para somar com 10 mil. Então, a gente vai ter a seguinte equação no primeiro mês. O seguinte montante. 10 mil, que é o capital, mais 10 mil vezes a taxa, que foi de X%. Então, tem que dividir por 100. Ok. Então, aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode fazer 10 mil mais essa taxa, cancela os zeros, ó, 100x. Beleza. Isso é o montante no primeiro mês. No mês seguinte, em cima desse montante, vai render a outra taxa, que é x menos 3%. Então, em cima desse montante aí, que é 10 mil mais 100x, vai render outra taxa, que é x menos 3%. Então, esse montante agora vai se tornar o capital. Então, a gente vai ter 10 mil mais 100x. Isso é o novo montante. E o capital, esse é o novo capital.
E em cima desse capital vai haver a seguinte multiplicação. Vou reescrever aqui. Nosso montante no segundo mês vai ser o capital de 10.000 mais 100x, somado com o seguinte, com o rendimento em cima desse capital, que é os juros. Qual vai ser o rendimento em cima desse capital? Vai ser 10.000 mais 100x, que multiplica x menos 3. X menos 3 é o valor do percentual, o valor percentual. E a gente tem que dividir por 100, porque é a taxa percentual. Então vamos trabalhar com essa expressão aqui, a fim de simplificar ela. Então M, que é o montante, a gente repete. 10.000 mais 100x. E aqui tem que fazer essa multiplicação. 10.000 vezes x mais 10.000x. 10.000 vezes menos 3, menos 30.000. 100x vezes x, mais 100x ao quadrado. 100x vezes menos 3, menos 300x. E essa parte todinha aqui, ela está sendo dividida por 100. Por conta dessa porcentagem aqui. Então tem que tomar um cuidado. Repetimos a primeira parte, que é 10.000 mais 100x. E aqui vamos ter que dividir, tomando cuidado. Eu vou dividir 2 zeros aqui embaixo com 2 zeros do 10.000, com 2 zeros do 30.000, com 2 zeros do 100, com 2 zeros do 300. Por que eu faço assim e não faço só o 100 com o 10.000? Porque a gente tem, soma e subtração. Se fosse tudo sendo multiplicação e divisão, a gente cancela um de cada vez. Cancela 100 com 10.000x. Como a gente tem soma e subtração, a gente teria que separar cada parcela e aí simplificar por 100. Beleza? Então aqui a gente vai ficar com o seguinte, 100x mais 100x. Beleza. 300, né? Menos 300. Mais x ao quadrado. Menos 3x. Então, vamos lá. O montante vai ser... Vamos somar os semelhantes, né? Aqui a gente tem 1.000 menos 300. Então, dá 900. Dá 9.700. Aqui a gente tem 100x mais 100x. 200x. 200x menos 3x vai dar mais 197x. Beleza. E sobrou o x ao quadrado, mais x ao quadrado. Essa é a forma mais simplificada que tem. Não dá para somar mais ninguém aí. Então, vamos ver as alternativas. A gente tem x ao quadrado, é mais 197x, mais 197x. É mais 9.700, mais 9.700. Então, a alternativa correta é a letra D. Então, aqui é só lembrar que o montante é o capital mais os juros. E os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, foi essas duas relações que a gente usou para resolver esse problema. Questão 18. Um profissional liberal comprou 2 apartamentos com o objetivo de vendê-los. Na venda do primeiro deles, obteve um lucro de 36% sobre o preço da compra. E na venda do segundo, um lucro de 12%, também sobre o preço da compra. Ele recebeu por essas duas vendas uma quantia 27% maior que a soma das quantias pagas na compra dos 2 apartamentos. Nessas condições, sendo P a quantia paga pelo primeiro e S a quantia paga pelo segundo, ele quer saber qual é a razão
P por S. Beleza, então vê só. Ele comprou o primeiro apartamento e vendeu ele com um lucro de 36%. Então vamos primeiro calcular quanto é 36% de P. 36% de P, isso vai ser 36 sobre 100 vezes o P, que vai ser 36P sobre 100. Isso aqui é o lucro. Esse lucro é 36% do valor do imóvel. Beleza. O segundo imóvel, ele lucrou 12%. O segundo imóvel vale S. Então, ele lucrou 12% de S. Quanto é 12% de S? 12 sobre 100 vezes S, que vai ser 12S sobre 100. Esses foram os dois lucros dele. Só que ele está dizendo o seguinte aqui para a gente, ó. Ela recebeu por essas duas vendas juntas uma quantia que é 27% maior que a soma das quantias pagas na compra. Ou seja, vamos entender isso aqui. Eu paguei nas duas quantias juntas um valor e recebi pela venda 27% a mais do que esse valor que eu paguei. Então, esses 27% aí a mais é o lucro do valor em cima da soma dos dois valores anteriores. Ou seja, em cima da soma de P com S, eu vendi 27% a mais. Então, eu lucrei 27% do valor que eu gastei para comprar os dois apartamentos. Então, a gente teria que calcular agora quanto é 27%, ou seja, vou escrever direto aqui, ó, 27% da soma dos dois apartamentos, de P mais S. Então, 27% de P mais S é 27 sobre 100 de P mais 27 sobre 100 de S. Esse é o valor da soma. Aí tu concorda comigo? No seguinte situação, essa soma aqui, 27% de P mais 27% de S, ela tem que ser igual à soma de 36% de P mais 12% de S. Porque a soma de 36% de P mais 12% de S é o lucro total em cima dos dois apartamentos. Então, se eu somasse quanto eu paguei nos dois apartamentos, somei. Aí eu tirei o lucro. Eu descobri que o lucro em cima dos dois apartamentos, a soma é 27%. Beleza. Só que esse mesmo lucro a gente consegue calcular pelo lucro de cada um individualmente. Só somar o lucro do primeiro mais o lucro do segundo. Então aqui a gente teria o seguinte, ó. 36P sobre 100 mais 12S sobre 100 é igual a 27 P sobre 100 mais 27 S sobre 100. Aí é só a gente, ó, isolar o P de um lado e o S do outro. Assim, ó, desse lado a gente vai deixar 36P. 36P sobre 100 menos 27P sobre 100 é igual a 27S sobre 100 menos 12S sobre 100. Então, ó, 36 menos 27 dá 9P sobre 100. Do outro lado, 27 menos 12 dá 15S sobre 100. Olha, eu tenho 100 dividindo dos dois lados, então a gente simplifica. Vamos ficar com a seguinte expressão, ó. 9P igual a 15S. Nota qual era a pergunta. A pergunta é, qual a razão entre P e S? Qual a razão P sobre S? Para descobrir a razão P sobre S, a gente vai ter que dividir, ó, por S. Então vai ficar 9P sobre S igual a 15.
mas ainda não descobri a razão P sobre S. Tem esse 9 que está multiplicando. Passa esse 9 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Então vai ficar P sobre S igual a 15 sobre 9. Ou seja, a razão P por S é 15 sobre 9. 15 sobre 9 não tem. E aí? Quando não tem, como é que a gente faz? A gente vai simplificar, né? Lembra que o 15 e o 9 dá para dividir por 3. 15 por 3 dá 5. 9 por 3, 3. E 5 sobre 3 tem, ó, letra B. Tá aí a resposta. Questão 19. De quantas formas diferentes em relação à ordem entre as pessoas, 2 homens e 4 mulheres poderão ser dispostos em fila indiana, de modo que entre os 2 homens haja pelo menos uma mulher? Pelo menos uma mulher entre os 2 homens. Como é que a gente pode resolver isso? Então a gente tem várias situações. A gente tem a primeira situação em que eu tenho um homem no ponto e um homem no final da fila. Homem e homem. E aqui vai ter as 4 mulheres. Só que eu também tenho uma situação em que não tem nenhuma mulher entre esses homens. Eu tenho os 2 homens juntinhos e, ó, as 4 mulheres aqui. A gente vai ter que analisar de 2 formas. A primeira forma aqui, a gente teria que permutar as mulheres. Porque os homens estão aqui, separados. E aí a gente tem que permutar as mulheres. São 4 mulheres. Então a gente teria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E isso vai dar 24. Só que eu tenho 2 homens, um em cada ponta. Então, se eu trocar esses homens de lugar, gera uma fila diferente. Então, a gente tem 24 vezes 2, que é 48 possibilidades quando a gente coloca os 2 homens numa ponta e os 2 homens na outra. Beleza. 48 possibilidades. Isso é uma forma da gente fazer isso. Só que ele quer que tenha pelo menos uma mulher. Aí vai complicando agora. Se tivesse 3 mulheres, então agora fica mais difícil a gente fazer dessa maneira. Uma outra maneira é o seguinte, a gente calcula todas as possibilidades de fila que podem ter se formadas, e aí, com todas essas possibilidades de fila, a gente calcula quantas filas os homens estão juntinhos. Porque ele quer saber, ó, a quantidade de filas em que tem pelo menos uma mulher entre os 2 homens. Para calcular quando tem 4 mulheres entre os 2 homens é a coisa mais fácil do mundo. A gente fez aqui rapidinho. Só que para calcular quando tem 3 mulheres, 2 mulheres e uma mulher, vai ficando mais difícil. Então, uma estratégia interessante é a gente pegar o caminho inverso. Calcula todas as possibilidades e retira aquelas que a gente não quer. O que eu não quero é o seguinte: eu não quero as possibilidades em que os homens estão juntos. E essas são fáceis de calcular, porque a gente imagina que os 2 homens formam um bloquinho só. Um bloquinho dos homens. E aí calcula esse fatorial aqui. Então vamos pagar essa parte de cima, que a gente não vai usar dessa maneira, vai usar a segunda maneira. Calcula o total. Quantas filas a gente pode formar? Então a gente tem, ó, são 6 pessoas, né? 2 homens e 4 mulheres, 6 pessoas. Então a gente tem 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Permutação. Permutação aqui vai dar 6 fatorial, que é a permutação de 6, que é igual a 720. Ou seja, 720 filas. E tem resposta, né? Letra E. Só que não é a que a gente quer. Porque a gente quer aquelas em que pelo menos uma mulher está entre os 2 homens. Então vamos calcular agora aquelas em que não tem nenhuma mulher entre os homens. Então a gente pega esses 2 homens num bloquinho só deles e sobra 4 posições. Esses 2 homens vai formar um bloquinho só para eles. Esse bloquinho deles aqui, ó, eu vou dizer que é uma posição. Os 2 estão lá no bloquinho. Então a gente vai ter 5 posições na fila. 1, 2, 3, 4, 5. Porque esse bloquinho dos homens vai andar na fila. Vai estar na primeira posição, depois na segunda, depois na terceira. Eu vou permutar esse bloquinho dos homens. E aí a gente vai ter 5
posições para colocar essas pessoas. Então, na primeira, a gente tem 5 possibilidades, na segunda, 4, 3, 2 e 1. Isso aqui vai o fatorial de 5. Fatorial de 5 é 120. Beleza. Só que tem um detalhe. Esses dois homens estão no bloquinho juntos, só que eles podem permutar entre si. E a permutação de 2 é igual a 2. Então, a gente vai ter que multiplicar esse resultado por 2. Isso vai dar 240. Então, há 240 possibilidades de fila em que os homens estão todos juntinhos. Todas as outras possibilidades de fila, as mulheres vão estar entre os homens. Então, aqui fica fácil da gente calcular. É só fazer 720 menos 240. 0, 12 menos 4, 8. 6 menos 2, 4. 480, letra D. Questão 20. Um estudante precisa fazer um trabalho escolar em seu aparelho de celular. Para isso, usará 2 aplicativos, A e B, um de cada vez. Ele sabe que a bateria do seu celular, estando com carga total, é suficiente para até 4 horas de uso no aplicativo A. E sabe que, com carga total, a bateria é suficiente para até 1 hora e 20 minutos de uso do aplicativo B. Após certificar de que a bateria de seu aparelho estava com carga total, deu início ao trabalho com o uso do aplicativo A. Depois de algum tempo, ele interrompeu o uso desse aplicativo e imediatamente iniciou o uso do aplicativo B, até a bateria descarregar completamente 3 horas depois do início do trabalho. Por quanto tempo o estudante usou o aplicativo A? Vê só. A gente tem que saber o tempo que ele usou o aplicativo A. Só que os 2 aplicativos levam tempos diferentes para descarregar a bateria. A gente sabe o seguinte, que a soma do tempo de uso do aplicativo A, que eu vou chamar de A, mais a soma do tempo de uso do aplicativo B, descarrega 100% a bateria. E esse 100% eu vou chamar de 1, que é a carga da bateria. O aplicativo A leva 4 horas para descarregar a bateria. Então, ele descarrega, a velocidade de descarregamento desse aplicativo A é 1/4 por hora. Então, a cada hora, ele descarrega 1/4 da bateria, para que em 4 horas ele descarregue totalmente a bateria. Então, a gente tem aqui a seguinte velocidade de consumo. A velocidade de consumo do A, ela é 1/4 de hora. 1/4 por hora. Vou representar assim. 1/4 por hora. Consumo da bateria A. Na bateria B, ela leva 1 hora e 20 minutos. Só que eu tenho que transformar de minuto em hora. Então, ele leva 1 hora mais 20 minutos. Só que 20 minutos é 20 sobre 60. Então, isso aqui é 1 mais 20 sobre 60, isso aqui é igual a 1/3. Então, isso aqui vai dar 4/3 de velocidade, né? 4/3. Ela em 4/3 de hora, ela consome a bateria. Qual é a velocidade por 1 hora? É só a gente dividir, né, essa fração aqui por 1. Então, a gente vai ter o seguinte, que a velocidade B vai ser 1 sobre 4/3. Isso aqui é igual a 3/4. A bateria B descarrega 3/4 por hora. Beleza. Então, essa é a velocidade B, 3/4 por hora. Se a gente chamar de X o tempo de uso do aplicativo A, então vamos chamar de X o tempo de uso do aplicativo A. Então, a gente vai ter o seguinte, o tempo de uso do aplicativo B vai ser X menos 3. Ou melhor, 3 menos X. Por que 3 menos X? Porque demorou 3 horas para descarregar completamente. Então, ele usou por X horas o aplicativo A e o restante ele usou o aplicativo B.
tempo de B. Tempo de uso de B. Beleza, 3 menos x. O percentual de consumo de um aplicativo é dado pelo seu tempo multiplicado pela sua velocidade. Logo, a gente vai ter o seguinte, ó, o consumo A vai ser igual a o tempo, que é x, vezes a velocidade, que é 1/4. Então, o consumo A vai ser x sobre 4. E o consumo B vai ser o seu tempo, 3 menos x, vezes o seu percentual, que é igual a 4, que é igual a 3/4. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, 3 vezes 3, 9/4, menos 3/4 de x. Então, se a gente somar os dois consumos, a gente vai ter o consumo total da bateria, que é igual a 1. Então, a gente vai ter x sobre 4 mais 9 sobre 4 menos 3x sobre 4 igual a 1. Como está todo mundo dividido por 4, vamos deixar todo mundo no mesmo denominador, que é o 4. Então, vai ficar x mais 9 menos 3x igual a 1. Esse 4 que está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando. X menos 3x dá menos 2x igual a menos 2x mais 9 igual a 1 vezes 4. Então, menos 2x mais 9 igual a 4. Vamos passar esse 9 para o outro lado. Menos 2x igual a 4 menos 9. Menos 2x, ó, vai ser igual a menos 5. Multiplicando por menos 1, a gente vai ter o seguinte resultado, ó. 2x igual a 5, divide por 2. 5 sobre 2 vai ser igual a 2,5. 2,5 horas, beleza? 2,5 horas. Ou seja, 2 horas e 0,5 hora é 30 minutos. 2 horas e 30 minutos de tempo de consumo A. Resposta, então, é letra D. E assim a gente encerra a resolução dessa prova C do concurso do Banco do Brasil. Se você gostou, se inscreva, deixe o seu gostei e compartilhe com seus colegas.